Olá, boa tarde. Hoje é 19/11/2024. Então, uma coisa eu quero dizer para você: todo mundo, todas as nações têm parte no Senhor. Nunca esqueça disso. Todas as nações têm parte no Senhor. João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Ele amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quando eu falo mundo, significa as pessoas que estão vivas e as que viverão e as que nascerão. E amou o mundo, as coisas, o que há no mundo. Então Deus ama. Deus ama as florestas, Deus ama o mar, os rios, os açudes, as pessoas, as árvores. Então Deus ama. Então Deus ama todo mundo. Então todo mundo tem parte no Senhor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem crê é que não vai perecer, vai ter a vida eterna, a salvação. Então Jesus falou que vai colocar todas as nações, vai reunir todas as nações para separar, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Aí aquele que creu, aquele que aceitou Jesus, que se batizou, aquele que fez a vontade de Deus, e que vai ser chamado ovelha, e vai receber o chamado dizendo: entra, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que foram ovelha. Então quem crê, quem aceitar Jesus, quem se batizar, quem fizer a vontade de Jesus, que é a de Deus, do Pai Celestial, aí sim será ovelha e será chamado: entra, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem for bode? Bode significa aquele que não crê, aquele que não aceita Jesus, que não se batizar, aquele que não fizer a vontade. Então, para poder ser servo de Deus, ser filho de Deus, a pessoa tem que ser obediente, tem que seguir a voz do pastor. E esse pastor é Jesus, o sumo pastor, Jesus Cristo. E Deus é o pastor também. Deus e Jesus são pastores. Então, uma ovelha que é animal, ela atende a voz do pastor. Então nós temos que fazer o quê? Ela segue a voz do pastor. As ovelhas, animais, os que são animais. Então nós que somos seres humanos, nós temos que seguir a voz do bom pastor. Lá do Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. E Jesus, o pastor, o bom pastor, o sumo pastor. Então quem não seguir a voz de Jesus não vai ser chamado: entra, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Então todo mundo tem parte no Senhor, que o Senhor amou todos. Então aí tem que crer, tem que aceitar Jesus e seguir a voz do bom pastor, que é a palavra. Aí a gente fala, a pessoa pensa que a gente está se comportando com a vida, com o que faz, com o que deixa de fazer. Não é isso. É porque a salvação é para hoje. A salvação é importante. E tem pessoas que têm chamados e pode ser cobrado por Deus no grande dia. Por que você não fez assim e tal e tal? Aí, por isso que eu tenho uma certa preocupação, um certo temor de ser cobrado ou não por Deus. Então eu fico lendo, o que eu posso fazer eu faço. Então Josué 22, versículo 10, o altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubi e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Então eles fizeram um altar muito alto que dá para ver de longe. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. O Jordão é Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. Você acredita que era tão sério causar uma rebeldia
desobedecer ao Senhor era tão sério que se alguma das tribos passasse a querer servir a outros deuses, a adorar outros deuses, o exército de Israel poderia se levantar contra aquela tribo e ferir todos. Porque o lugar que o Senhor escolhia para habitar o nome dele e para fazer holocausto e sacrifício era aquele que tinha que ser adorado. Outro altar não poderia fazer, somente o altar que estava lá entre os filhos de Israel. E a tribo de Ruben e a tribo de Manassés e a tribo de Gad tinha que ir até lá fazer holocausto, sacrifício pacífico ao Senhor lá. Tinha que adorar o Senhor lá. Então eles tinham que ir. Quando souberam que eles fizeram um altar, o que foi que eles imaginaram? Isso, eles fizeram um altar para adorar ao Deus estranho, a servir a outro Deus. Então eles se juntaram todos e foi com o exército até lá. E o bom é que eles conversaram, perguntaram o porquê e tal. Aí eles explicaram o porquê e aí se resolveu. Então esse altar era para ser o altar do testemunho. Que eles tinham direito de adorar o Senhor, tinha parte no Senhor. Então todo mundo tem parte no Senhor, uma revelação para você. Todo ser humano, todas as nações, em todos os lugares tem parte no Senhor. Aceitar Jesus, se batizar, fazer a vontade do Senhor. Todo mundo tem parte no Senhor. Quer parte no Senhor? Todo mundo pode aceitar Jesus, pode se batizar, pode fazer a vontade do Senhor. Lógico que tem países que é muito fechado e não permite a Bíblia. Triste para eles eternamente, porque vão perder a salvação. Não só ele, mas todos que forem contra o propósito de salvação.